Meu nome é Jurandir Oliveira. Tenho 63 anos, e o que vou contar mudou para sempre minha visão sobre confiança e lealdade. Por 42 anos, acreditei estar casado com a mulher mais honesta do mundo. Descobri que estava enganado quando instalei uma câmera escondida na minha própria casa. O que vi nas gravações destruiu não apenas meu casamento, mas minha fé nas pessoas. Minha esposa Margarete não estava apenas me traindo. Estava planejando algo muito pior. Durante 3 meses, ela e o amante elaboraram um esquema que poderia ter me custado tudo. Minha casa, minhas economias, minha dignidade. Mas eu também tinha um plano. E quando descobri a verdade, não fiquei de braços cruzados. A justiça que eu mesmo fiz foi tão precisa que até hoje me orgulho dela. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Nasci em 1961, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Meu pai, Sebastião Oliveira, era mecânico numa oficina pequena, e minha mãe, Dona Conceição, costurava para fora. Cresci vendo o trabalho duro dos meus pais, aprendendo que na vida não se ganha nada de graça. Aos 18 anos, consegui emprego numa metalúrgica e nunca mais parei de trabalhar. Era operário, mas tinha sonhos maiores. Estudei à noite, fiz cursos técnicos e aos 30 anos já era supervisor de produção. O trabalho era pesado, mas honesto. Foi em 1982 que conheci Margarete Santos na festa junina da igreja do bairro. Ela tinha 20 anos, eu 21. Era uma morena bonita, com olhos grandes e um sorriso que iluminava o salão. Dançamos a noite inteira, e quando a acompanhei até em casa, soube que tinha encontrado a mulher da minha vida. Margarete trabalhava como balconista numa loja de tecidos no centro da cidade. Era filha de seu Antônio, pedreiro aposentado, e Dona Maria, dona de casa. Família simples como a minha, gente trabalhadora e honesta. Pelo menos era o que eu acreditava na época. Namoramos por 2 anos antes de casar. Em 1984, fizemos uma cerimônia simples na igreja São Benedito, com a presença das famílias e alguns amigos próximos. Com minhas economias de supervisor, conseguimos alugar uma casinha pequena no bairro Vila Tibério. Os primeiros anos de casados foram os mais felizes da minha vida. Margarete parou de trabalhar quando engravidou do nosso primeiro filho, Roberto, que nasceu em 1985. 2 anos depois veio a Patrícia, completando nossa família. Eu trabalhava dobrado para sustentar todos. Fazia horas extras sempre que possível, e aos finais de semana pintava casas para complementar a renda. Margarete cuidava das crianças e da casa com dedicação. Era uma mãe exemplar e uma esposa atenciosa. Em 1990, consegui comprar nossa primeira casa própria, um sobrado pequeno no bairro Jardim Paulista. Tinha 2 quartos, uma sala, cozinha e um quintalzinho nos fundos. Não era luxo, mas era nosso lar. Margarete ficou radiante quando entregaram as chaves. Durante os anos 90, nossa vida melhorou bastante. Fui promovido a encarregado na metalúrgica e o salário aumentou. Conseguimos reformar a casa, trocar os móveis velhos, comprar um carro usado, mas em bom estado. As crianças cresciam saudáveis e estudiosas. Roberto se formou no ensino médio em 2003 e conseguiu bolsa de estudos para cursar engenharia mecânica na Universidade Estadual. Patrícia também era boa aluna. Sonhava em ser professora. Ver os filhos crescendo direito era minha maior alegria. Margarete voltou a trabalhar quando as crianças ficaram maiores. Arrumou emprego numa loja de roupas femininas no centro. Dizia que queria ajudar nas despesas e ter sua própria independência financeira. Eu apoiei a decisão dela, achando que seria bom para sua autoestima. Em 2005, meu pai faleceu de infarto. Foi um golpe duro, mas Margarete foi meu apoio nesse momento difícil. Cuidou de todos os preparativos do funeral, recebeu os parentes, fez comida para todo mundo. À noite, me consolava dizendo que papai estava descansando depois de tanto trabalho. Em 2010, com 49 anos, comecei a sentir o peso da idade. As costas doíam mais,
O joelho direito reclamava depois de tantos anos em pé na fábrica. O médico disse que era normal para quem trabalhou pesado a vida inteira, mas que eu precisava me cuidar melhor. Roberto se formou engenheiro e conseguiu emprego numa multinacional em São José dos Campos. Casou com a Luciana, uma moça muito educada que conheceu na faculdade. Patrícia também saiu de casa para fazer pedagogia na capital. De repente, a casa ficou só para mim e Margarete. Foi nessa época que notei as primeiras mudanças no comportamento da minha esposa. Ela começou a se arrumar mais, comprava roupas diferentes, mudou o corte do cabelo. Dizia que estava se sentindo mais livre com os filhos criados, que queria se valorizar mais. Em 2012, me aposentei por tempo de serviço. 34 anos na mesma empresa, sempre dedicado e pontual. A festa de despedida foi emocionante. Margarete estava ao meu lado, orgulhosa, dizendo a todos como eu era um marido trabalhador e responsável. Com mais tempo em casa depois da aposentadoria, comecei a observar melhor o comportamento de Margarete. Ela saía com mais frequência, sempre com desculpas sobre encontros com as amigas da loja, cursos de artesanato, reuniões da igreja. Uma tarde, voltei mais cedo do banco e encontrei a casa com cheiro diferente. Um perfume masculino forte, que definitivamente não era o meu. Quando perguntei, Margarete disse que o técnico da televisão tinha vindo fazer um concerto. Aceitei a explicação, mas algo não me convencia. Em 2013, Margarete começou a receber muitas ligações no celular. Sempre atendia em outro cômodo, falava baixo, às vezes ria de um jeito que há muito tempo não ouvia. Quando eu perguntava quem era, ela desconversava. Dizia que eram as meninas da loja planejando alguma surpresa. No final daquele ano, durante a ceia de Natal, reparei que Margarete estava usando uma pulseira de ouro que eu nunca tinha visto. Quando comentei, ela disse que tinha ganhado de presente das colegas de trabalho pela passagem dos seus 25 anos na loja. A explicação fazia sentido, mas a pulseira parecia cara demais para um presente coletivo. Em 2014, as ausências de Margarete se tornaram mais frequentes. Ela chegou a viajar sozinha para um congresso de vendas em São Paulo, coisa que nunca tinha feito antes. Ficou 3 dias fora. Ligava pouco, sempre dizia estar muito ocupada com as palestras. Comecei a prestar mais atenção nas roupas íntimas dela, quando fazia a separação da lavanderia. Havia peças novas, rendadas, diferentes do que ela costumava usar. Quando comentei, ela riu e disse que uma mulher de 50 anos também tinha direito de se sentir bonita e sensual. No meio do ano, Margarete disse que precisava trocar de celular porque o antigo estava com defeito. Comprou um smartphone moderno e passou a ficar muito tempo mexendo nele. Sempre protegia a tela quando eu me aproximava. Dizia que estava vendo receitas ou conversando no grupo das amigas. Em outubro, nossa vizinha Dona Carmen me parou na calçada com um comentário que me deixou inquieto. Disse que tinha visto um carro diferente estacionado na nossa garagem várias vezes quando eu não estava em casa. Um sedã prata, modelo novo. Agradeci a informação e prometi investigar. Passei semanas tentando encontrar uma explicação lógica para todas aquelas mudanças. Talvez Margarete estivesse passando por uma crise de meia-idade. Talvez eu estivesse sendo paranoico por ter mais tempo livre depois da aposentadoria. Mas a inquietação não passava. Em novembro de 2014, tomei uma decisão que mudaria tudo. Resolvi investigar discretamente o que estava acontecendo. Não queria confrontar Margarete sem ter certeza, mas também não conseguia ignorar todos aqueles sinais. Comecei anotando os horários das suas saídas, os lugares que dizia estar indo, quanto tempo ficava fora. Cruzei as informações com os eventos que ela mencionava, e algumas coisas não batiam. Por exemplo, ela disse que foi a um curso de culinária que, quando liguei para confirmar, descobri que não existia. Uma tarde, resolvi passar na loja onde ela trabalhava para fazer uma surpresa. A gerente me informou que Margarete tinha saído mais cedo, alegando consulta médica. Mas quando cheguei em casa, ela não estava lá. Só voltou 2 horas depois dizendo que o médico tinha atrasado muito. Em dezembro de 2014,
Tomei a decisão mais difícil da minha vida. Iria instalar uma câmera escondida na nossa casa para descobrir a verdade. Pesquisei na internet e encontrei equipamentos pequenos, fáceis de esconder e que transmitiam as imagens diretamente para o meu celular. Comprei o kit numa loja de eletrônicos no centro, pagando à vista para não deixar rastros no cartão. O vendedor explicou como instalar e configurar tudo. Era mais simples do que eu imaginava. Só precisava esconder as microcâmeras em pontos estratégicos e baixar um aplicativo no telefone. Escolhi um dia em que Margarete foi trabalhar para fazer a instalação. Coloquei uma câmera na sala, disfarçada entre os livros da estante. Outra na cozinha, atrás do pote de açúcar. A terceira no corredor que levava aos quartos, escondida numa moldura. A última, com muito pesar, no nosso próprio quarto, dentro do abajur. Testei o sistema várias vezes. As imagens chegavam perfeitamente no meu celular. Agora era só esperar. Parte de mim torcia para não encontrar nada, para descobrir que tudo não passava de paranoia de um homem de 53 anos com tempo demais nas mãos. Na segunda-feira seguinte, 2 de fevereiro de 2015, Margarete disse que sairia mais cedo da loja para ir ao dentista. Beijou-me rapidamente e saiu. Assim que ouvi o portão fechar, abri o aplicativo da câmera no celular. Durante 1 hora, nada aconteceu. A casa permanecia vazia e silenciosa. Às 2 horas da tarde, ouvi o som familiar do portão se abrindo. Meu coração acelerou quando vi pela câmera da sala Margarete entrando em casa. Mas ela não estava sozinha. Um homem alto de cabelos grisalhos e terno bem cortado a seguia. Era Dr. Renato Ferreira, advogado conhecido na cidade, dono de um escritório próspero no centro. Casado, pai de 2 filhos, frequentador da mesma igreja que nós. Ver aquele homem respeitado entrando na minha casa com minha esposa me deixou paralisado. Quanto tempo até ele voltar? Perguntou Renato, tirando o paletó e colocando sobre o sofá. Umas 3 horas, respondeu Margarete, ajeitando os cabelos. Jurandir vai ao banco, depois ao supermercado, sempre demora séculos. Eles riram juntos. Uma intimidade que me partiu o coração. O que ouvi a seguir foi muito pior do que uma simples traição. Renato tirou da pasta alguns documentos e os espalhou sobre a mesa da sala. Já separei todos os papéis, disse ele. Com sua assinatura nestes documentos, eu posso transferir a casa para meu nome temporariamente. Depois vendemos e dividimos o dinheiro. E o Jurandir? Perguntou Margarete, folheando os papéis. Ele é muito desconfiado, sempre lê tudo antes de assinar. Renato sorriu com arrogância. Por isso inventei aquela história do empréstimo bancário. Vou dizer que é para quitar as dívidas que você contraiu sem ele saber. Um marido dedicado como ele não vai deixar a esposa ficar com o nome sujo. Margarete gargalhou. Coitado do Jurandir, sempre tão ingênuo. 40 anos casada com ele me deram tempo suficiente para conhecer todos os seus pontos fracos. A frieza na voz dela me fez sentir náuseas. Era como se estivesse ouvindo uma estranha, não a mulher que eu amava há décadas. Quanto tempo mais precisamos esperar? Perguntou ela, abraçando Renato por trás. Alguns meses, respondeu ele, beijando seu pescoço. Primeiro ele assina os documentos, depois esperamos a transferência ser processada. Em 6 meses no máximo, estaremos livres e ricos. E se ele descobrir alguma coisa? Insistiu Margarete, claramente nervosa com a possibilidade. Renato a tranquilizou com a confiança de quem já tinha pensado em tudo. Mesmo que desconfie, será tarde demais. Os documentos terão força legal, e eu cuidarei de todos os trâmites jurídicos. Você tem certeza de que ele vai assinar? Ela perguntou, brincando com a gravata do amante. Margarete, você está casada com esse homem há 40 anos. Se não conseguir convencê-lo a assinar uns papéis para salvar as finanças da família, então não serve nem para ser minha cúmplice. Eles se beijaram ali mesmo na minha sala, sobre os documentos que pretendiam usar para me roubar. Ver aquela traição dupla, amorosa e financeira, me deixou com uma mistura de raiva e tristeza que nunca havia sentido antes. Mas forcei-me a continuar assistindo. Precisava saber tudo. O que vamos fazer com suas filhas?
Perguntou Renato, servindo vinho numa taça que reconheci como sendo do nosso conjunto de cristais de casamento. Roberto e Patrícia nunca vão aceitar eu deixar o pai deles para ficar com você. Os filhos se acostumam, respondeu Margarete com uma indiferença que me chocou. Eles já são adultos, têm suas próprias vidas. Depois que o dinheiro da casa estiver na nossa conta, pouco importa o que eles pensam. Ela brindou com Renato. A nossa nova vida longe deste lugar miserável. 40 anos fingindo amar um operário, continuou Margarete tomando um gole do vinho caro. 40 anos aturando conversas sobre futebol e pescaria, comendo feijão com arroz todo santo dia, usando roupas baratas, vivendo nesta casinha ridícula. Você merecia coisa melhor, meu amor, disse Renato acariciando o rosto dela. Uma mulher inteligente e bonita como você, desperdiçada com um aposentado que nunca soube dar valor ao que tinha. A arrogância na voz dele me fez cerrar os punhos. Pelo menos não foi tempo perdido, riu Margarete. Estes anos todos me permitiram estudar cada detalhe da personalidade dele. Sei exatamente como manipular o Jurandir. Ele faria qualquer coisa por mim, inclusive assinar a própria sentença de morte financeira. Eles se dirigiram para o quarto, e por mais doloroso que fosse, eu precisava ver tudo. Durante o caminho continuaram conversando sobre os detalhes do plano. Renato explicou que tinha um comprador interessado na casa, um investidor que pagaria à vista e sem muitas perguntas. Depois que vendermos, podemos nos mudar para São Paulo, disse Margarete, tirando a blusa. Longe de Ribeirão Preto, longe do Jurandir, longe de toda esta vida pequena e sem graça. Renato concordou. Já encontrei um apartamento excelente em Moema. Cobertura, 3 suítes, vista para o parque. E sua esposa? Perguntou Margarete com ciúmes na voz. Doutora Helena nunca vai aceitar o divórcio pacificamente. Renato deu de ombros. Ela pode ficar com metade dos meus bens, mas a outra metade, somada ao dinheiro da sua casa, nos dará uma vida confortável. O que se seguiu foi a humilhação final. No mesmo quarto onde dormimos por décadas, onde nossos filhos foram concebidos, onde compartilhamos momentos íntimos e conversas sobre o futuro, Margarete traía não apenas meu corpo, mas minha alma. Desliguei o aplicativo incapaz de assistir mais. Saí de casa e dirigi sem rumo pela cidade, tentando processar tudo o que havia descoberto. Não era apenas uma traição conjugal. Era um golpe elaborado para me deixar na miséria após décadas de trabalho honesto. Parei num bar afastado do centro e pedi uma cachaça. Não bebia há anos, mas naquele momento precisava de algo para amortecer a dor. Enquanto a bebida queimava minha garganta, minha mente começou a trabalhar. Se Margarete e Renato tinham um plano para me destruir, eu também teria um plano para me defender. Voltei para casa às 5 da tarde, pouco antes de Margarete chegar do dentista. Ela entrou sorrindo, beijou-me no rosto e perguntou como tinha sido meu dia. A naturalidade com que mentia me impressionava. Respondi que tinha sido um dia normal, sem deixar transparecer nada do que havia descoberto. Durante o jantar, observei cada gesto dela, cada palavra, cada sorriso falso. Estava dividindo a mesa com uma completa estranha, uma mulher capaz de tramar minha ruína com a frieza de um criminoso profissional. Mas eu ainda não sabia qual seria minha resposta. Nos dias seguintes, continuei gravando tudo através das câmeras. Margarete e Renato se encontravam em nossa casa 2 vezes por semana, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma confiança arrogante. Eu saía de propósito, fingindo ter compromissos, para dar-lhes a privacidade que precisavam para se incriminar. Comprei um gravador digital e comecei a gravar também as conversas telefônicas que conseguia escutar. Margarete falava com Renato quase todos os dias, discutindo detalhes do plano, marcando encontros, fazendo comentários desprezíveis sobre mim e nossa vida juntos. Em uma das gravações, ouvi Margarete dizendo: ontem ele estava falando sobre reformar o banheiro. Coitado, não sabe que em breve não terá nem casa para reformar. A risada cruel que se seguiu me deu certeza de que qualquer remorso ou hesitação da minha parte seria um erro.
Durante uma semana, organizei todas as evidências de forma meticulosa. Vídeos das câmeras escondidas, gravações das ligações, fotografias dos documentos que Renato trouxera, anotações detalhadas de datas, horários e conversas. Tudo devidamente catalogado e armazenado em local seguro. Com as evidências organizadas, procurei um advogado de minha confiança. Dr. Carlos Mendes, homem íntegro que conhecia há anos, ficou chocado quando apresentei todo o material. Jurandir, isso é muito grave, disse ele analisando os vídeos. Sua esposa e o colega dela estão planejando um crime. Explicou-me que se tratava de estelionato qualificado e formação de quadrilha para cometer fraude. As penas poderiam chegar a 8 anos de prisão para cada um. Mas o que você quer fazer? Perguntou. Quer apenas se proteger ou quer que paguem pelo que planejaram? Quero justiça, respondi sem hesitar. 40 anos de casamento, uma vida inteira de trabalho honesto, 2 filhos criados com amor e dedicação. Tudo isso para ser traído e roubado pela pessoa em quem mais confiei no mundo. Eles merecem pagar pelo que fizeram. Dr. Carlos me orientou sobre os próximos passos. Primeiro precisávamos proteger meus bens transferindo-os temporariamente para o nome dos meus filhos. Depois, montaríamos uma armadilha para pegar Margarete e Renato em flagrante na tentativa de fraude. Com a ajuda do advogado, contatei secretamente Roberto e Patrícia. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Mostrei-lhes as gravações e expliquei toda a situação. Ambos ficaram devastados ao descobrir quem realmente era a mãe deles, mas concordaram em me ajudar. Roberto, como engenheiro, entendeu rapidamente a gravidade legal da situação. Patrícia, sempre mais emocional, chorou muito, mas depois disse: Pai, você não merece isso. Vamos fazer com que ela pague por cada mentira. Decidimos manter tudo em segredo absoluto. Durante 2 semanas, transferimos discretamente todos os meus bens para uma sociedade legal que incluía Roberto e Patrícia como sócios. A casa, as economias, os investimentos, tudo saiu do meu nome de forma completamente legal. Se Margarete conseguisse me enganar, não encontraria nada para roubar. Paralelamente, Dr. Carlos contactou um amigo promotor de justiça e um investigador particular. Organizamos um esquema para pegar Margarete e Renato em flagrante, no momento exato em que tentassem me aplicar o golpe. Seria uma operação coordenada, com todas as evidências documentadas. Em 15 de março de 2015, Margarete trouxe os documentos que Renato havia preparado. Chegou em casa mais cedo, com uma expressão preocupada que agora eu sabia ser completamente falsa. Jurandir, preciso conversar com você sobre uma coisa séria, disse ela, sentando-se ao meu lado no sofá. O que foi, querida? Perguntei, interpretando o papel de marido ingênuo. É sobre umas dívidas que contraí sem você saber, começou ela tirando os papéis da bolsa. Comprei algumas coisas no cartão de crédito, peguei empréstimos. Agora está tudo vencido e posso ficar com o nome sujo. Fingi surpresa e preocupação. Dívidas? Que tipo de dívidas, Margarete? Por que não me contou antes? Ela representou perfeitamente o papel de esposa arrependida. Tinha vergonha, meu amor. Você sempre foi tão controlado com dinheiro, e eu fiz bobagem atrás de bobagem. Quanto deve? Perguntei, folheando os documentos falsos que Renato havia preparado. 25 mil reais, mentiu ela. Mas o doutor Renato, que é advogado da loja, disse que pode resolver tudo se você assinar estes papéis, autorizando um empréstimo bancário com garantia da casa. 25 mil reais é muito dinheiro, Margarete, disse, continuando a representação. Como conseguiu gastar tanto assim? Ela montou uma história elaborada sobre roupas caras, presentes para as amigas, tratamentos de beleza, tudo para parecer credível a seus olhos. Dr. Renato disse que é só uma garantia, insistiu ela. O banco precisa ter certeza de que temos como pagar. É procedimento padrão. Em 6 meses, quando quitar tudo, os documentos perdem a validade. Cada palavra era uma mentira calculada para me enganar. Peguei os papéis e fingi estudá-los com cuidado. Deixa eu ler tudo direito, conversar com nosso gerente no banco.
Documento assim não se assina de afogadilho. Vi o nervosismo dela aumentar. Mas, Jurandir, não pode demorar. Os juros estão crescendo todo dia. Amanhã de manhã eu resolvo, prometi, guardando os documentos. Vou ao banco cedo, falo com o gerente, se estiver tudo certo. Assino. Margarete forçou um sorriso de alívio, mas percebi a tensão em seus olhos. Ela sabia que estava próxima do golpe final. Na manhã seguinte, às 9 horas em ponto, nossa casa foi cercada por viaturas da Polícia Civil. Margarete estava tomando café quando bateram à porta. Polícia! Mandado de busca e apreensão! Ela empalideceu instantaneamente, entendendo que algo havia dado errado. Abri a porta e cumprimentei cordialmente o delegado, como se fosse uma visita esperada. Doutor, podem entrar. Está tudo preparado. Margarete me olhou sem entender. Jurandir, o que está acontecendo? Por que a polícia está aqui? É sobre o golpe que você e o doutor Renato planejaram contra mim. Respondi com calma. Acharam que eu era idiota demais para descobrir. Mas há 3 meses venho gravando todas as conversas e encontros de vocês. Mostrei meu celular com o aplicativo das câmeras ainda funcionando. O choque no rosto dela foi absoluto. As pernas faltaram. Teve que se apoiar na mesa para não cair. Você nos espionou? Gaguejou. Espiei criminosos planejando um golpe na minha própria casa. Corrigi. E agora vocês vão pagar por isso. Naquele mesmo momento, outra equipe policial prendia Renato em seu escritório. O delegado me informou que encontraram dezenas de documentos falsos preparados para outros golpes similares. Seu caso foi apenas um numa série de fraudes que eles vinham planejando, explicou. Margarete foi algemada ainda de hobby e chinelos. Chorava, implorava, prometia devolver tudo. Dizia que havia sido influenciada por Renato. Mas eu já não sentia pena alguma. Durante 40 anos ela havia fingido me amar enquanto planejava minha destruição. Jurandir, pelo amor que já sentiu por mim, não deixe me levarem. Suplicou ela enquanto os policiais a conduziam para a viatura. Pense nos nossos filhos, no que isso vai causar para eles. Era tarde demais para apelos à família que ela própria havia decidido destruir. Roberto e Patrícia chegaram logo depois da operação. Abraçaram-me em silêncio, sabendo que aquele era um dos dias mais difíceis da minha vida. Não havia vitória em ver a mãe deles sendo presa, apenas a amarga constatação de que a justiça havia sido feita. Margarete e Renato foram enquadrados em estelionato qualificado, formação de quadrilha e fraude documental. As evidências que eu havia coletado eram irrefutáveis. Além dos vídeos e gravações, a perícia encontrou dezenas de outras vítimas que haviam caído em golpes similares. O processo foi rápido. Em 6 meses, ambos foram condenados a 7 anos de prisão em regime fechado. Renato perdeu sua licença para advogar e teve todos os bens bloqueados pela justiça para ressarcir as vítimas. Sua esposa, doutora Helena, pediu divórcio imediatamente. Margarete tentou apelar da sentença, alegando que havia sido coagida por Renato, mas as gravações mostravam claramente sua participação ativa no planejamento. Seu desprezo por mim e pelos filhos, documentado em vídeo, impressionou negativamente até mesmo o juiz. Durante os meses do processo, descobri que a traição durava mais de 2 anos. Renato havia seduzido várias mulheres casadas para aplicar golpes similares. Margarete era apenas mais uma vítima que se tornara cúmplice. Mas isso não diminuía sua responsabilidade pelos crimes cometidos. O mais doloroso foi descobrir que muitos momentos que eu considerava especiais em nosso casamento eram mentira. As viagens que fizemos, os aniversários comemorados, as noites íntimas, tudo contaminado pela falsidade dela. Cada "eu te amo" havia sido calculado. Cada carinho, uma representação. Roberto veio me visitar uma tarde e trouxe uma revelação ainda mais chocante. Pai, encontrei uns papéis antigos no quarto dela. Acho que você precisa ver. Eram extratos bancários de uma conta secreta que Margarete mantinha há 5 anos. Ela vinha desviando dinheiro da nossa conta conjunta sistematicamente. 23 mil reais, disse Roberto mostrando o saldo final.
Ela vinha tirando pequenas quantias todo mês. Você nunca percebeu porque os valores eram baixos, mas ao longo dos anos se acumulou bastante. Era dinheiro que eu pensava ter sido gasto em casa, em comida, em necessidades da família. Patrícia chegou pouco depois, trazendo mais descobertas perturbadoras. Pai, conversei com algumas vizinhas. A dona Carmen disse que há mais de um ano via homens diferentes entrando em casa quando você saía. Não era só o Renato. Tinha um moreno alto, um careca de bigode, um jovem de moto. As revelações continuavam chegando como ondas devastadoras. Margarete não era apenas uma esposa infiel que se envolvera num golpe financeiro. Era uma mulher que havia transformado nossa casa em ponto de encontro para seus casos extraconjugais, que desviava dinheiro há anos, que mentia sobre praticamente tudo em sua vida. Seu Antônio, pai de Margarete, veio me procurar uma semana depois da prisão. O homem de 80 anos estava destruído pela vergonha. Jurandir, eu não sabia de nada. Se soubesse que minha filha era capaz de uma coisa dessas, teria falado com você há muito tempo. Consolei o velho, que não tinha culpa alguma dos crimes da filha. Ela sempre foi meio mentirosa desde pequena, admitiu seu Antônio com lágrimas nos olhos. Inventava histórias na escola, mentia sobre as notas, sobre onde estava. Mas eu pensava que tinha mudado depois que casou com você. 40 anos, Jurandir. Como alguém finge por 40 anos? Dona Maria, minha ex-sogra, não conseguiu nem olhar no meu rosto quando nos encontramos no banco. A vergonha dela era tanta que se mudou para a casa da irmã em Araraquara, incapaz de enfrentar os comentários dos vizinhos sobre os crimes da filha. Durante uma das audiências, o promotor revelou que Margarete tentara aplicar um golpe similar em seu próprio irmão alguns anos antes, mas ele desconfiara e recusara assinar os documentos. Ela é reincidente em tentativas de fraude familiar, informou o juiz. Depois da prisão de Margarete, minha vida social mudou completamente. Alguns amigos se afastaram, constrangidos pela situação. Outros demonstravam uma curiosidade mórbida, fazendo perguntas sobre detalhes íntimos da traição que eu preferia não responder. A cidade inteira comentava o caso. No supermercado, no banco, na farmácia, em todos os lugares recebia olhares de pena ou curiosidade. Coitado do Jurandir, 40 anos de casamento para descobrir que a mulher era uma criminosa. Os comentários chegavam aos meus ouvidos mesmo quando as pessoas pensavam que eu não estava ouvindo. Dona Carmen, minha vizinha, tornou-se uma fonte constante de informações que eu não queria saber. Jurandir, lembrei de mais uma coisa. No Natal passado, vi sua Margarete beijando um homem no portão. Pensei que fosse você chegando do trabalho, mas agora que sei da verdade, parei de frequentar a igreja onde nos casamos. Era impossível sentar no mesmo banco onde Margarete e eu orávamos juntos, fingindo ser um casal feliz. O padre tentou me consolar, falando sobre perdão e recomeços, mas eu ainda não estava pronto para essas conversas. Roberto sugeriu que eu me mudasse para São José dos Campos, para ficar perto dele e da Luciana. Pai, aqui você nunca vai conseguir esquecer. Todo lugar tem uma lembrança, uma pessoa que vai comentar o caso. Considerei seriamente a proposta. Durante as noites insones que se seguiram à descoberta, fiquei me perguntando se havia sinais que eu deveria ter percebido antes. Quantas vezes Margarete mentiu diretamente para o meu rosto? Quantas noites ela chegou em casa depois de estar com outro homem e dormiu ao meu lado como se nada tivesse acontecido? Repassei mentalmente os últimos 5 anos de casamento, procurando pistas que havia ignorado. O perfume diferente na casa, as roupas íntimas novas, as saídas frequentes, os telefonemas misteriosos, tudo estava lá, bem na minha frente. Minha confiança cega me tornara um idiota. Uma noite, encontrei uma caixa de cartas de amor no fundo do guarda-roupa de Margarete. Não eram do Renato, mas de outro homem, alguém chamado Marcos. As cartas datavam de 3 anos atrás. Meu amor, mal posso esperar para nos livrarmos de toda essa encenação e vivermos nosso amor livremente. Queimei as cartas no quintal naquela mesma noite.
Ver as chamas devorarem as palavras de amor que outro homem escrevera para minha esposa foi catártico. Cada papel que virava cinza representava uma mentira a menos contaminando minha casa. Patrícia trouxe uma psicóloga para conversar comigo. Pai, você precisa de ajuda profissional para processar tudo isso. Não é vergonha nenhuma. Relutantemente, aceitei fazer algumas sessões de terapia. Descobri que estava sofrendo de estresse pós-traumático causado pela traição. 3 meses depois da condenação, Roberto me convenceu a visitar Margarete na penitenciária feminina. Pai, talvez você precise ouvir dela uma explicação, para ter um fechamento. Relutei muito, mas concordei em fazer uma única visita. A penitenciária era um ambiente deprimente. Paredes cinzas, grades em toda parte, guardas armados, cheiro de desinfetante misturado com algo indefinível e desagradável. Ver minha esposa de 40 anos naquele lugar me causou sentimentos contraditórios. Margarete apareceu usando o uniforme de presidiária, cabelos presos, sem maquiagem, aparentando muito mais que seus 61 anos. Quando me viu, começou a chorar imediatamente. Jurandir, obrigada por ter vindo. Pensei que nunca mais fosse me ver. Não vim aqui para a reconciliação. Deixei claro desde o início. Vim porque preciso entender como alguém pode fingir amor por 40 anos. Preciso dessa resposta para conseguir seguir em frente com minha vida. Ela chorou por vários minutos antes de conseguir falar. No início, o amor era real. Eu te amava de verdade, Jurandir. Mas com o tempo, a vida foi ficando monótona. Você trabalhando sempre, eu cuidando de casa e filhos. Quando conheci o primeiro homem que me fez sentir especial novamente. O primeiro? Interrompi, sentindo uma nova punhalada no coração. Quantos homens, Margarete? Quantos houve durante nosso casamento? Ela abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. 7, sussurrou. Em 15 anos, foram 7 homens diferentes. 7 homens. Durante 15 anos, minha esposa mantivera casos extraconjugais enquanto eu trabalhava honestamente para sustentar nossa família. 7 homens haviam pisado na minha casa, dormido na minha cama, riram de mim pelas costas. A revelação foi como levar um soco no estômago. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Por que continuar casada comigo se não me amava mais? Por que não pediu o divórcio? Margarete limpou as lágrimas com a manga do uniforme. Porque você era segurança. Trabalho fixo, casa própria, estabilidade. Os outros eram aventura, emoção, mas você era garantia. E o plano com o Renato? Perguntei, forçando-me a manter a voz controlada. Aquilo foi ideia de quem? Ela admitiu que inicialmente fora ideia dele, mas que ela topara imediatamente. Estava cansada de fingir, Jurandir. Queria liberdade e dinheiro para começar uma vida nova. Você realmente me odiava tanto? A pergunta saiu mais dolorida do que eu esperava. Margarete me olhou nos olhos pela primeira vez durante a conversa. Não era ódio, era indiferença. Você se tornou invisível para mim. Um móvel da casa, uma obrigação. Mas agora eu entendo o erro que cometi. Continuou Margarete, tentando segurar minha mão através da grade que nos separava. Afastei a mão imediatamente. Aqui na prisão tive tempo para pensar em tudo o que destruí. Nossa família, nossa história, a confiança dos filhos. Jurandir, eu sei que não mereço, mas estou pedindo seu perdão. Não para voltarmos a ser um casal. Isso eu sei que é impossível. Mas para que você possa seguir em frente sem carregar tanto ódio no coração. As lágrimas dela pareciam genuínas. Mas eu havia aprendido a não confiar mais em suas emoções. Perdão? Repeti, sentindo uma mistura de incredulidade e raiva. Você quer perdão por 40 anos de mentiras? Por planejar me roubar tudo o que construí com meu trabalho? Por transformar nossa casa num prostíbulo enquanto eu acreditava ter uma família feliz? Eu sei que fiz coisas imperdoáveis, ela insistiu. Mas pense nos filhos, Jurandir. Roberto e Patrícia não merecem carregar o peso do ódio entre nós para o resto da vida. Eles já sofreram demais descobrindo quem eu realmente sou. Fiquei alguns minutos em silêncio, observando aquela mulher que dividira minha cama por décadas
e que agora me era completamente estranha. O perdão não é algo que se pede, Margarete. É algo que se conquista com arrependimento genuíno e tentativas reais de reparação. Você destruiu uma família inteira para satisfazer seus desejos egoístas. Esta é nossa última conversa, anunciei, levantando-me da cadeira. Quando você sair da prisão, daqui a alguns anos, não quero nenhum contato. Não quero saber onde você está morando, o que está fazendo, se está bem ou mal. Para mim, você morreu no dia em que descobri suas mentiras. Margarete começou a soluçar descontroladamente. Jurandir, por favor, não diga isso. Somos pais dos mesmos filhos, avós dos mesmos netos. Como vamos fazer com as visitas, com os aniversários, com o Natal? Sua preocupação agora era prática, não emocional. Roberto e Patrícia são adultos. Respondi friamente. Eles decidirão se querem manter contato com a mãe ou não. Mas quanto a mim, você deixou de existir. Quero o divórcio processado o mais rápido possível. Meu advogado já está preparando os papéis. E se eu conseguir provar que mudei? Ela perguntou desesperadamente. E se quando sair daqui eu for uma pessoa diferente? E se conseguir reconquistar sua confiança? O desespero na voz dela quase me fez sentir pena. Quase. Margarete, existem coisas na vida que não têm conserto, disse já caminhando em direção à saída. Um vaso quebrado pode ser colado, mas sempre ficam as marcas das rachaduras. Um coração quebrado pode cicatrizar, mas nunca volta a ser o mesmo. Nossa história acabou no momento em que você escolheu me trair pela primeira vez. Nos meses seguintes à visita na prisão, concentrei-me em reconstruir minha vida. Vendi a casa onde moramos por 4 décadas. Não conseguia mais viver cercado por lembranças de mentiras. Cada cômodo, cada móvel, cada objeto me remetia a momentos que descobrira serem falsos. Comprei um apartamento menor no centro da cidade, perto do consultório onde fazia terapia e próximo aos comércios que frequentava. Era um recomeço aos 64 anos, algo que nunca imaginei que teria que fazer nessa altura da vida. Roberto e Luciana me ajudaram na mudança. Foi emocionante ver meu filho embalar os poucos objetos que decidi manter. Fotografias dos filhos pequenos, alguns livros, ferramentas que usava nos fins de semana. O resto foi doado ou vendido. Pai, tem certeza de que quer se desfazer de tudo? Perguntou Patrícia segurando nossa antiga televisão. Algumas coisas não têm nada a ver com a mamãe. Expliquei que precisava de um corte completo, de um ambiente novo, livre de qualquer contaminação do passado. O divórcio foi homologado rapidamente. Margarete não contestou nada. Talvez por remorso, talvez por não ter escolha estando presa. 42 anos de casamento oficialmente encerrados com a assinatura de alguns documentos. 6 meses após a mudança, comecei a me sentir verdadeiramente livre pela primeira vez em décadas. O apartamento era pequeno, mas funcional, decorado com móveis novos que escolhi pensando apenas no meu gosto e conforto. Nada ali me lembrava de Margarete. Voltei a frequentar uma igreja, mas uma diferente no bairro novo. O pastor era um homem jovem e compreensivo, que me acolheu sem fazer perguntas sobre meu passado. Encontrei paz nas orações e na companhia de pessoas genuinamente devotas. Conheci Dona Alzira, uma viúva de 60 anos que frequentava o mesmo grupo de oração. Era uma mulher simples, professora aposentada, que havia perdido o marido por câncer 3 anos antes. Nossas conversas eram leves, sem pretensões românticas. Apenas a amizade de 2 pessoas que haviam sofrido perdas significativas. Jurandir, você precisa perdoar, me disse um dia, depois que lhe contei resumidamente minha história. Não por ela, mas por você mesmo. O rancor é um veneno que mata quem o carrega, não quem o causou. Suas palavras ficaram ecoando em minha mente. Roberto nasceu neto, o pequeno Júlio, que trouxe uma alegria nova para a minha vida. Segurar aquela criança inocente me fez perceber que ainda havia muito pelo que viver, muitos momentos felizes pela frente. A terapia me ajudou a entender que perdoar não significava aceitar ou esquecer o que Margarete havia feito.
Significava libertar-me do peso do ódio, da necessidade constante de reviver a traição, da amargura que estava consumindo minha energia. O perdão é um presente que você dá para si mesmo, explicou a psicóloga. Quando perdoamos, paramos de permitir que quem nos machucou continue controlando nossa vida e nossas emoções. Gradualmente, comecei a entender que ela tinha razão. Não aconteceu de uma hora para outra. Houve noites em que ainda acordava com raiva, pensando em como fui enganado. Houve momentos em que a amargura voltava com força total, mas aos poucos, esses episódios foram se tornando menos frequentes e menos intensos. Uma manhã, acordei e percebi que havia passado uma semana inteira sem pensar em Margarete ou na traição. Era um sinal de que estava realmente me curando. O passado ainda existia, mas não dominava mais meu presente. Comecei a fazer trabalho voluntário numa casa de idosos. Ajudar pessoas que estavam passando por dificuldades me deu um novo sentido de propósito. Descobri que ainda tinha muito a oferecer ao mundo, muito amor para dar. 2 anos após o divórcio, minha amizade com Dona Alzira evoluiu para algo mais profundo. Não era a paixão ardente da juventude, mas um carinho maduro, baseado em respeito mútuo e companheirismo genuíno. Ela conhecia minha história e eu conhecia a dela. Jurandir, não estou tentando substituir o que você teve, disse ela certa tarde enquanto tomávamos café em sua casa. Estou oferecendo algo novo, algo diferente. Uma chance de sermos felizes no tempo que ainda nos resta. Suas palavras eram sábias e honestas. Roberto e Patrícia gostaram imediatamente de Alzira. Pai, é visível como você está mais feliz, comentou Patrícia durante um almoço em família. Fazia tempo que não víamos você sorrir de verdade. Era reconfortante ter a aprovação dos filhos. Começamos a fazer pequenas viagens juntos. Conhecer cidades históricas, visitar parques naturais, coisas simples que eu nunca havia feito com Margarete porque ela sempre arrumava desculpas. Com Alzira, redescobri o prazer de explorar lugares novos. Nossas conversas eram profundas e verdadeiras. Ela me contava sobre o casamento feliz que tivera, sobre como cuidou do marido durante a doença, sobre a solidão que sentira após a morte dele. Eu compartilhava minha experiência, minhas feridas, meu processo de cura. 3 anos após a prisão, recebi notícias de que Margarete havia sido liberada por bom comportamento. A informação chegou através de Roberto, que mantinha contato esporádico com a mãe por telefone. Ela quer conversar com você, pai, disse meu filho. Já disse que não quero nenhum contato, respondi firmemente. Minha vida seguiu em frente, estou em paz, tenho uma companheira maravilhosa. Não vou permitir que ela volte para tumultuar tudo de novo. Roberto respeitou minha decisão. Soube que Margarete estava morando numa pensão no centro da cidade, trabalhando como faxineira numa empresa de limpeza. A vida não havia sido generosa com ela após a prisão. Senti uma pontada de algo que poderia ser pena, mas rapidamente a afastei. Uma tarde, a encontrei por acaso no supermercado. Estava magra, com cabelos grisalhos, roupa simples e aparência cansada. Nossos olhos se cruzaram por um momento. Ela começou a se aproximar, mas balancei a cabeça negativamente e me afastei. Não havia nada para conversarmos. Alzira, que presenciou o encontro, me perguntou depois como me senti. Vazia, respondi honestamente. Não senti raiva, não senti pena, não senti nada. É como encontrar uma estranha que se parece vagamente com alguém que conheci há muito tempo. Era um sinal de que o perdão havia realmente acontecido. Aos 67 anos, pedi Alzira em casamento. Foi uma cerimônia pequena na igreja que frequentávamos com a presença apenas dos filhos, netos e alguns amigos próximos. Não havia necessidade de festa grande. Queríamos apenas oficializar nossa união perante Deus. É diferente casar aos 67 do que aos 21. Comentei com Roberto na noite anterior ao casamento. Não há ilusões românticas, não há promessas impossíveis de amor eterno. Há apenas 2 pessoas maduras que escolheram caminhar juntas pelos anos que lhes restam. A cerimônia foi emocionante pela simplicidade e sinceridade. Quando prometi amar, honrar e respeitar a Alzira,
Sabia exatamente o que cada palavra significava. Quando ela fez as mesmas promessas, vi em seus olhos a mesma determinação consciente de construir algo verdadeiro. Nossa lua de mel foi uma viagem de uma semana para as montanhas de Minas Gerais. Hospedamo-nos numa pousada simples, caminhamos por trilhas naturais, conversamos sobre nossos planos para os próximos anos. Era tudo muito diferente da primeira vez que me casei. Obrigado por me devolver a fé no amor, disse para Alzira numa noite enquanto observávamos as estrelas. Eu pensava que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Ela sorriu. O amor verdadeiro tem o poder de curar qualquer ferida, Jurandir. Só precisamos estar abertos para recebê-lo. Alzira trouxe para minha vida não apenas seu amor, mas também sua filha Marina e seus 2 netos adolescentes. De repente, aos 67 anos, me vi fazendo parte de uma família expandida e harmoniosa. Era uma experiência completamente nova e gratificante. Marina, que trabalhava como enfermeira, inicialmente foi reservada comigo. Não quero que ninguém magoe minha mãe como meu pai foi magoado pela doença, disse ela francamente durante nosso primeiro encontro. Respeitei sua proteção e trabalhei pacientemente para conquistar sua confiança. Os netos de Alzira, Caio e Bruna me adotaram rapidamente como avô postiço. Ensinei Caio a pescar nos fins de semana. Ajudei Bruna com as lições de matemática. Era reconfortante ser útil na formação de jovens novamente. Sentir que tinha conhecimento e experiência para transmitir. Roberto e Patrícia se integraram perfeitamente à nova configuração familiar. Os almoços de domingo ficaram maiores e mais alegres. Pequeno Júlio brincava com os primos mais velhos. Era a família que eu sempre sonhara ter, baseada em amor genuíno e respeito mútuo. Pai, você parece 10 anos mais jovem, observou Patrícia durante uma dessas reuniões familiares. É impressionante como o amor verdadeiro transforma uma pessoa. Ela estava certa. Eu me sentia revigorado, com um propósito renovado, feliz de verdade pela primeira vez em décadas. 5 anos após meu segundo casamento, já aos 72 anos, posso olhar para trás com perspectiva clara sobre tudo o que aconteceu. A traição de Margarete, por mais dolorosa que tenha sido, acabou sendo o empurrão que precisava para descobrir que merecia algo melhor. Durante 40 anos, vivi numa mentira confortável. Trabalhava, sustentava a família, cumpria meus deveres de marido e pai, mas não era verdadeiramente feliz. Havia uma frieza no relacionamento que eu atribuía ao tempo, ao cansaço, às responsabilidades. Agora sei que era a ausência de amor verdadeiro. Se Margarete tivesse sido honesta e pedido o divórcio quando perdeu o interesse por mim, provavelmente eu teria aceito passivamente e passado o resto da vida sozinho, achando que não merecia mais nada. A traição, paradoxalmente, me forçou a lutar, a me valorizar, a buscar algo melhor. Você já se arrepende de ter descoberto tudo? Me perguntou Alzira certa noite. Não seria mais fácil ter vivido na ignorância? Pensei bastante antes de responder. No início achei que seria melhor não saber, mas agora entendo que viver uma mentira não é viver. A verdade é libertadora, mesmo quando dói. Descobrir que Margarete me traía foi devastador, mas me libertou para encontrar o amor verdadeiro. Me forçou a crescer, a me conhecer melhor, a valorizar pessoas genuinamente honestas como Alzira. Hoje entendo que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que são capazes de amar verdadeiramente e aquelas que apenas fingem amar para obter vantagens. Margarete pertencia ao segundo grupo, e eu demorei 40 anos para descobrir isso. Alzira pertence ao primeiro, e isso fez toda a diferença em minha vida. O amor verdadeiro não é apenas paixão ou atração física. É respeito, é honestidade, é preocupação genuína com o bem-estar do outro. É querer compartilhar as alegrias e dividir as tristezas. É ser companheiro nos momentos difíceis e parceiro nos momentos felizes. Com Margarete, eu tinha um arranjo conveniente disfarçado de casamento. Com Alzira, tenho uma parceria verdadeira baseada em sentimentos autênticos. A diferença é visível em cada gesto, cada olhar, cada conversa. Não há máscaras, não há fingimento,
Não há segundas intenções. Aprendi também que nunca é tarde para recomeçar. Aos 64 anos, quando descobri a traição, pensei que minha vida amorosa havia acabado. Aos 67, me casei novamente e descobri que os melhores anos da minha vida estavam apenas começando. Roberto e Patrícia hoje são adultos realizados, com famílias próprias e carreiras bem-sucedidas. Eles aprenderam com o exemplo negativo da mãe e valorizam a honestidade em seus relacionamentos. É reconfortante saber que pelo menos algo positivo saiu de toda aquela situação dolorosa. Hoje, aos 75 anos, casado há 8 anos com Alzira, posso dizer que sou um homem realizado. Não pelas conquistas materiais, minha aposentadoria é modesta, moro num apartamento simples, não tenho luxos. Sou realizado pelo amor que encontrei, pela família que construí, pela paz que conquistei. A história que vivi me ensinou que a idade não é impedimento para grandes transformações, que nunca devemos aceitar passivamente uma vida infeliz, que temos o direito de buscar o melhor para nós, mesmo que isso signifique romper com situações aparentemente estabelecidas para sempre. Margarete saiu da prisão há alguns anos e nunca mais tentou contato. Soube por terceiros que mora em outra cidade, que trabalha numa fábrica, que vive sozinha. Não sinto raiva, nem pena, apenas indiferença. É como se fosse uma personagem de um livro que li há muito tempo e do qual mal me lembro. O mais importante que aprendi é que o perdão não é um favor que fazemos para quem nos machucou. É um presente que damos para nós mesmos. Quando perdoei Margarete, não a livrei de nada. Ela já estava carregando as consequências dos próprios atos. Mas me livrei do peso do ressentimento. Se você chegou até aqui nesta história, espero que tenha aprendido algo. Nunca aceite viver uma mentira, por mais confortável que pareça. Nunca desista do direito de ser feliz, independente da idade. E sempre acredite que, mesmo depois da maior traição, é possível encontrar o amor verdadeiro. Eu sou a prova viva de que isso é possível.